Um relato do Sr. Graham capturou o que parece ser o homem de Ramsey, mudando de forma e explodindo em forma. Vi isso pela primeira vez em contato com o HAC. Então, neste vídeo, podemos realmente ver, você pode ver olhos normais. E então, aqui está, certo? Então pensei que isso poderia ser falso. Quero dizer, tipo, não do vídeo original. Então, passarei ao vídeo original do show em Paris, 2017, e de fato você pode encontrá-lo em 30 minutos e 22 segundos. Bem, vou reproduzir o vídeo original. E vocês? Me digam o que acham. Vamos dar uma olhada no vídeo original. Certo? Agora. Então, preste atenção. Você tem os olhos dele, sendo normal, certo? E então, bum, que diabos. Vou aumentar o zoom. O replay do vídeo. Preste muita atenção. O que está acontecendo com vocês? Veja isso. Oh meu Deus. Eu quero saber seus pensamentos. Perturbadora, uma cena aparentemente comum se desenrola, uma mulher está em um palco, o logotipo de Knan é exibido com destaque na frente dela, tudo parece rotina normal, mas conforme a câmera aumenta o zoom, uma mudança sutil em seu comportamento sugere algo errado em seu olhar fixa na lente sua expressão endurecendo seus olhos, as janelas de sua alma passam por uma transformação arrepiante, as pupilas se contraem encolhendo enquanto o branco de seus olhos se expande engolfando as íris em um tom amarelo doentio. É uma cena que lembra os olhos que mudam de forma da mística nos filmes do X-Men, um lembrete visceral de que algo sobrenatural está espreitando sob a superfície. Por alguns segundos fugazes, a humanidade da mulher parece desaparecer, substituída por uma presença alienígena, tão rapidamente quanto começou a transformação reversa. Deixando para trás uma questão perturbadora, o que acabamos de testemunhar é esta mulher uma hospedeira involuntária de uma entidade sobrenatural, ou existe uma explicação mais racional? Mas igualmente perturbadora, as implicações são tão assustadoras quanto eles são. A divisão da Força-Tarefa Conjunta de Terrorismo do FBI enviou 2 agentes à minha casa para me visitar. Sou uma ativista pela paz em meio período e mãe de 5 filhos em tempo integral, crianças e uma enfermeira registrada em meio período. Esses 2 agentes bateram na minha porta, eles verificaram suas identidades comigo e também verificaram minha identidade naquele momento. Fechei a porta, entrei e peguei minha câmera de vídeo. Foi isso que se seguiu quando abri meu música. Porta perigo, vá em frente e mostre-me seu distintivo novamente e me diga seus nomes. Joe. Steven Joe. Aplausos. Steven, e de onde você é? Daqui em Austin, Lane Bresmith. E você está com quem? FBI. FBI, porque você está aqui para falar comigo. Apenas fale sobre alguns dos suas atividades e justas. E quais atividades são essas? Não exatamente o protesto, mas o que pode acontecer do protesto, não do protesto, não de qual protesto em particular você está falando. Não temos certeza, é sobre isso que estamos aqui para conversar. Você está bem, como você ouviu falar de mim, eu não posso te dizer que foi uma ligação. Diga que foi uma ligação de quem não aguenta tudo. Bem, então você está com o FBI, você está aqui batendo na minha porta. Aqui, eu sou mãe de 5 filhos e aqui está você, esta jovem aqui também está batendo na minha porta. Ela está com o FBI para me questionar sobre um protesto. Ok, então vá em frente e comece a me questionar. Acho que, senhora, podemos sentar. Ou você só quer para fazer isso? Sim, vamos fazer isso aqui, ok, basicamente. Não temos nada sobre protesto. O Kalin estava mais preocupado com o que pode acontecer com o protesto. Então o que pode acontecer com o protesto, você me diz para perguntar. Queremos que todos nós tenhamos certeza de que realmente todos estão seguros e não alguém se machuca. Não queremos que ninguém se machuque, queremos todos seguros. Sim, senhora, que causa nobre, ok. Então vá em frente e pergunte se há algum plano para algum tipo de atividade que possa machucar alguém, causar dor a alguém ou destruir qualquer propriedade. Você deve estar brincando. Destrua a propriedade. Como? O que tipo de propriedade? Qualquer propriedade.
Propriedade privada, propriedade governamental. Ok, então você está dizendo que me acha uma mãe de 5 filhos maravilhosos, uma enfermeira registrada aqui em Austin. Vai destruir propriedades e ter sua vida em perigo. Isso é incrível. Não achamos que estamos aqui para perguntar sobre isso. Tudo bem, então você está me perguntando se vou destruir uma propriedade? Não, estou perguntando se você sabe se eu sei de um. Ok, então vou te contar. Se eu souber de alguém que esteja, vou destruir propriedade. Na verdade, estou muito confuso nesta parte. Se você apenas responder a pergunta, tudo ficará bem. Sim, tudo bem. E se eu implorar, e se eu pleitear o direito de permanecer em silêncio, então o que acontecerá comigo? Isso é tudo bem. Não, você vai embora. Sim, senhora, tudo bem, mas ainda estou curioso. Vá em frente e pergunte. Bem, eu fiz a pergunta. Você conhece algum plano para destruir sua propriedade? Vou pedir silêncio na próxima pergunta. Ok, é isso. Quero dizer, nós só queremos para garantir que todos permaneçam seguros. Permaneçam seguros. Ok, ótimo. Você conhece alguma preocupação que possa ter a nosso respeito? Sim, estou muito preocupado e recebo uma batida na minha porta do FBI. Muito preocupado com isso e acho que muito de as pessoas vão querer ouvir sobre isso. Você tem alguma pergunta sobre isso? Bem, quem é a próxima pessoa com quem você vai parar aqui em Austin ou no Texas? Não posso dizer que você não pode me dizer o que quer. Nosso cartão é isso. Eu amo seu cartão. Ok, estou apenas confuso sobre por que você não responde às perguntas sobre eu tenho o direito de permanecer em silêncio. Sim, você tem. Tudo bem, certo, mas eu não entendo toda essa parte. Você não entende. Entenda bem essa parte. Acho que o povo americano precisa saber que, quando participa de um protesto contra algo legítimo, sente que pode protestar novamente, que pode receber uma batida do FBI na porta. Então isso é algo que todos nós precisamos saber, que o protesto não tem nada a ver com o protesto. Tudo bem, e suponho que o que você está me dizendo que não foi alterado pelo fato de eu ter uma câmera de vídeo disso. Não, eu te disse que quando você entrou pela porta mais cedo, foi muito bom. Eu disse que você tem o direito de representar o protesto. Tudo bem, quando você não tem o direito de destruir propriedades. Você não tem o direito de machucar pessoas. Tudo bem, então eu realmente acho e tenho certeza que muitas pessoas pensariam que esta mulher aqui sairia por aí destruindo propriedades e machucando pessoas em um protesto que nós estamos apenas sabendo informações sobre. Se algo assim aconteceria, não necessariamente isso você faria isso se tivesse informações sobre isso acontecendo, porque nosso trabalho é tentar prevenir atos de violência antes que eles ocorram. Música então não é específico para você. Se você tivesse alguma ideia de alguém que faria esse tipo de coisa, então não é específico para você. É se você tivesse alguma ideia de alguém que faria esse tipo de coisa, então não é específico para você. É se você tivesse alguma ideia de alguém que faça esse tipo de. Ok, muito bom. Obrigado por acrescentar qualquer outra coisa que você queira. Lembre-se, eu deveria. Espero que vocês voltem depois do meu próximo protesto. Não, de novo, não está no protesto. Ok, está ligado. Eu sei de algum conhecimento de alguém que vai destruir propriedades e machucar pessoas. Eu nem sei o que você protesta. Eu não tenho a menor ideia. Ok, seria muito fácil para você descobrir. Basta ir, amigo. Tudo bem com o Movimento Livre da Palestina? Sim, eu anuncio isso na minha porta apenas por ter uma bandeira na minha porta, e é maravilhoso, porque esse protesto tão maravilhoso é o que torna este país grande. Quero dizer, faz parte dos seus direitos. Ok, muito obrigado. Só estou confuso sobre por que você não responderia a uma pergunta sobre conhecer qualquer tipo de violência aqui aconteceria. Esse pode ser o seu mistério para resolver. Ok, dólares de impostos no trabalho. Ok. Agradeço o seu tempo. Se precisar, ligue para nós. Se tiver alguma dúvida, com certeza. Talvez eu o veja no próximo protesto. Você tem o direito de protestar. Também, porque você não participa uma causa justa pelo bem da humanidade. Direitos humanos, e talvez você não queira que tantos dos seus impostos destruam
Pessoas e roubem suas terras. Você 7 milhões de dólares por dia é quanto dinheiro? Enviamos para o Estado de Israel 7 milhões de dólares por dia, então deixe-me perguntar o que você pensa sobre o que eu sou politicamente sábio. Eu não posso responder as minhas opiniões políticas, talvez fora do registro, possamos nos encontrar algum dia, conversar sobre suas opiniões políticas, e você acha que deveríamos estar enviando 7 milhões de dólares por dia para Israel para que eles possam roubar terras, arrancam as oliveiras das pessoas, tomam terras ilegalmente? Vocês acham que deveríamos enviar 7 milhões de dólares por dia novamente? Não posso expressar meu abuso político. Tudo bem, faremos isso em sigilo. Eu gostaria de fazer isso com você. Qualquer momento, em off, bem, talvez nós iremos. Ok, tudo bem, agradeço muito seu tempo. Se precisar de alguma pergunta para nós novamente, nada a ver com seu protesto, só queremos saber informações sobre o que pode acontecer. Ilegalmente machucar os outros, ok, muito interessante, obrigado, obrigado por ter vindo. Questiono fortemente o conceito de falar em off. Não tenho planos de falar em off, com nenhum agente especial, seja ele do FBI, CIA, segurança interna ou qualquer Os reptilianos são conhecidos por mudarem temporariamente para sua forma reptiliana. Então isso aconteceu com 3 deles que eu conheço. Um deles é um lindo híbrido que vive na Inglaterra. O nome dela é Charmaine. A maneira como ela obteve a confirmação de que ela é uma híbrida que estava tendo um encontro com alguns de seus extraterrestres reptilianos, e ela também teve encontros com outros tipos e genética de outros tipos, mas em um encontro quando ela tinha cerca de 27 anos, com seus extraterrestres reptilianos, eles a ajudaram a se transformar em sua forma reptiliana totalmente pura. E ela pode fazer isso, indo e voltando, ela pode ir e voltar como quiser, principalmente ela é humana, sim, mas quando ela se transforma em sua forma reptiliana, ela estava absolutamente encantada. Agora, a maioria de nós pode ficar bastante horrorizada com o pensamento, mas ela ficou encantada porque sempre sentiu algum reptiliano nela, esses seres, essas. Ou você ainda está em um estado delirante onde não pode ver porque escolheu ser cego? LeBron James mudou de forma bem na televisão nacional diante de nossos olhos, assim como muitas outras celebridades fizeram exatamente a mesma coisa. Falei sobre isso várias vezes antes de tomarem meu página principal abaixo, revelando a você quem são essas entidades. E por que elas estão aqui? É uma delas, elas estão ao nosso redor, estão ao nosso redor. Você pode ver ou sua glândula pineal está calcificada ou você não pode ver no espírito porque sua pineal glândula está calcificada. Você não tem relação com o Altíssimo, então é por isso que você não consegue ver. Eles estão ao nosso redor. Estou prestes a te mostrar o vídeo e quero que você ouça e preste atenção. Posso revelar vídeo após vídeo dessas coisas acontecendo e você não acreditaria porque parece loucura, mas o mais louco é que você pensa que somos os únicos aqui na Terra que é uma loucura. Estamos sendo visitados e temos outras entidades aqui que não são humanos, então você pode continuar acreditando no que você quero acreditar, mas estou lhe dizendo que você está vivendo uma mentira. Preste atenção. Lembre-se, os olhos são a fonte da alma. Observe o que acontece com os olhos e saiba que não é uma falha. Eu sei que serão muitos bots e NPCs nos comentários dizendo que isso é uma falha. Você vê? Fenda, isso aconteceu com tantas pessoas na televisão nacional, não é nem engraçado. Na verdade, você nem precisa assistir TV para vê-los novamente, eles estão ao seu redor, mas eu não entendo o fascínio que você investiu nesta pessoa, nesta entidade, mentalmente, fisicamente, espiritualmente. Você nem
O conhece, vocês precisam acordar, vocês viram que muitas pessoas estão especulando que a fantasia de Halloween de Kim Kardashian este ano foi muito mais do que apenas uma fantasia, mas foi ela expondo que os reptilianos são reais e ela é um deles. Confira. Música. Agora, não vou mentir, à primeira vista, parece muito exagerado. Para alguém que está apenas se vestindo para o Halloween, sim, há apenas algo muito estranho, sinistro e muito sombrio nessa fantasia para pessoas que não conhecem efeitos especiais, maquiagem de corpo inteiro. Como essa leva horas e horas para fazer, você está falando de 10, 15 e 18 horas de duração. Só para completar, então para mim pessoalmente é difícil para mim acreditar que ela fez tudo isso apenas para uma fantasia de Halloween. Agora ela afirma que estava se vestindo como um crocodilo albino, que é de onde veio isso. Muitas pessoas não estão acreditando que muitas pessoas acreditam que ela estava se retratando como um reptiliano. Agora, do que se trata esse negócio reptiliano? Há muitos anos ouvimos falar de alienígenas ou seres extraterrestres vivendo aqui entre nós, e não é uma conspiração preocupante quando eu digo a vocês que nosso FBI e nosso governo reconheceram e classificaram documentos que alienígenas e OVNIs foram descobertos. Quero dizer, o Congresso dos Estados Unidos está literalmente tendo audiências sobre OVNIs e alienígenas. Quero dizer, eles tiveram sua segunda audiência há alguns dias. Muitas vezes esquecemos o quanto une todos os membros da humanidade. Talvez precisemos de alguma ameaça universal externa para nos fazer reconhecer este limite comum. Ocasionalmente penso quão rapidamente as nossas diferenças em todo o mundo desapareceriam se estivéssemos enfrentando uma ameaça alienígena de fora deste mundo. Agora tem havido relatos de que existem diferentes espécies ou tipos destes alienígenas ou seres extraterrestres, e entre estes tipos as pessoas relatam que eles vi alienígenas com aparência reptiliana. Eles têm escamas e olhos como os de répteis e o corpo de répteis. Eles se parecem com um humano e um réptil unido. As pessoas também acreditam que esses alienígenas reptilianos podem mudar de forma e assumir a forma humana. Isso soa louco. Bem, deixe-me dizer por que isso faz 100% de sentido para mim. Eu acredito que existe o que as pessoas chamariam de alienígenas vivendo entre nós, mas eles não são seres extraterrestres, são seres interdimensionais, o que significa que não vieram de outro planeta em espaço sideral. Eles vieram para esta dimensão vindos de outra dimensão. Em outras palavras, essas são entidades espirituais, esses alienígenas que as pessoas relataram ter visto e com os quais nosso próprio governo relatou estar em contato. Não são alienígenas. Na verdade são demônios, são seres maliciosos e malignos. Agora, porque algumas pessoas relatam ter visto eles aparecerem como répteis, se esses alienígenas são demônios, quem é o pai dos demônios? Satanás. E como Satanás é retratado nas escrituras sempre como um réptil, no jardim ele era uma serpente. Em Apocalipse 12 ele era um dragão. Isso mesmo, aquela velha serpente, o diabo. Então faria sentido para mim, embora esses chamados alienígenas possam aparecer como répteis. Há até experiências infernais que as pessoas tiveram quando morreram e afirmam ter visitado o inferno, onde dizem que os demônios pareciam ser répteis. Agora, como isso se relaciona com o traje de Kim Kardashian? Muitas pessoas acreditam que esses demônios ou esses alienígenas assumiram posições de poder neste mundo, no governo, nos negócios, no mundo do entretenimento, todas as posições muito importantes que você pode ocupar. Especialmente como os bancos que esses demônios ou esses reptilianos se posicionaram. Ian realmente assumiu o controle e começou a ser capaz de manipular o que estava acontecendo na face do planeta cerca de 6 a 7 mil anos atrás. É verdade que eles têm diferentes tecnologias de mascaramento para poder estar em um quarto e parecem humanos, mas geralmente eles estão em bases subterrâneas em vários lugares do globo, o que também faria sentido para mim, visto
Que se esses reptilianos são demônios e Satanás é o Deus deste mundo, por que ele não teria aqueles que trabalham para ele em posições de poder neste mundo e... Então as pessoas acreditam que a fantasia de Kim Kardashian era realmente a maneira dela de colocar isso subliminarmente na cara das pessoas e mostrar ao público que esses reptilianos, esses demônios, são reais e que ela está na aliança ou é um deles. Agora, se ela é ou ela não é, esta é realmente uma guerra contra a luz e as trevas, contra o mal e contra o bem, e você é o prêmio, sua alma. A Bíblia diz que os homens terão ataques cardíacos quando virem o que vai acontecer a este mundo, o que significa que as pessoas vão ficar tão chocados que seus corações vão desistir quando perceberem o que é este mundo em que vivemos e sua única proteção. Sua única saída é Jesus Cristo. É melhor ter certeza de que estamos bem com Deus, como sempre. Deus abençoe vocês e Shalom música. Eu, como cristão, não celebro o Halloween de forma alguma, mas em vez de dar você minhas razões pelas quais eu quero que você ouça sobre um menino que cresceu em abuso ritual satânico. Ele vem do satanismo geracional e ele revela a verdade por trás do Halloween e o propósito desta noite. Confira, eu estive envolvido nisso quando criança. É claro que eu era um satanista geracional, o que eles chamam de satanista geracional, e o que isso significa é que minha família estava envolvida nisso e família deles. Antes deles havia outra garotinha envolvida no ocultismo comigo. Ela foi abençoada a ser um sacrifício. Eu estava sendo abençoada para ser um sumo sacerdote. Ela estava sendo abençoada e nasceu no coven para haver um sacrifício. Agora estávamos em um ritual onde nos casamos juntos e houve muito e muito sangue que foi derramou sobre nós, unindo-nos quando os rituais de Halloween realmente começam. E qual é o propósito final do Halloween? Bem, o ritual que me lembro com mais clareza, eu e a garotinha, fomos levados para vários quartos onde nossas roupas foram removidas. Passamos o próximas semanas em uma espécie de barraco onde muitos rituais aconteceram, onde muitos animais foram mortos. Eles convocaram Lúcifer e seu espírito para vir e me possuir, e para que eu fosse abençoado por assumir a posição de sumo sacerdote. Agora, na noite de Halloween, eles tiveram de novo. Coloquei eu e a garotinha na traseira desse homem e partimos novamente, o que pareceu que por um longo tempo éramos o doutor mais uma vez. Finalmente chegamos a esta parada. Eles levaram a garotinha para fora e me deixaram na van. Eu podia ouvir muita comoção que estava acontecendo lá fora, gritando e gritando, e um murmúrio baixo e um gemido que estava acontecendo, como uma espécie de canto baixo que estava acontecendo. Então eu sabia em minha mente que havia algum tipo de ritual acontecendo, porque eu ouvi isso muitas vezes antes. E, finalmente, uma mulher veio até a parte de trás da van e disse que é hora de ir, e me tirou da van e pude ver que havia muitas pessoas ao redor. Algumas estavam vestidas de escuro, tipo de túnica acastanhada com capuzes por cima. Eles me pegaram e me levaram até esse altar de pedra. Eu lembro que vi a garotinha e ela estava no altar. Agora, no começo, você sabe que eu só me perguntei o que estava acontecendo porque você nunca soube. Quero dizer, eles usaram o altar para muitas coisas diferentes. Eles poderiam ter sido apenas um animal, poderia ter sido um abuso do sumo sacerdote para com ela. Você sabe que era uma coisa difícil de saber com certeza. Bem, eles finalmente me conduziram para cima ao altar e pude ver que eles amarraram os pés dela. Eles tiveram os pés dela abertos, as pernas, e eles os amarraram nas extremidades do altar, e eles pegaram os braços dela que estavam dispostos dessa maneira e os amarraram no altar. E ela estava realmente branca. Só eu me lembro vendo ela e ela estava muito pálida e muito branca, e eu notei que eles tinham SL na planta dos pés e nos pulsos e estavam pegando o sangue que escorria dessas áreas e colocando os em chalés e passando aqueles copos para pessoas diferentes que estavam participando de seu sangue. Naquela época, o sumo sacerdote, ele pegou a faca ritual e a pegou e colocou minha mão nela e então forçou no peito dela. Então, quando eu penso no Halloween, você sabe, durante aquele período de tempo que aconteceu, você sabe, esse foi o evento clímax da noite de Halloween, onde eles eram aquela garotinha inocente, e isso é algo que acontece todo Halloween, que não é apenas um evento isolado. Há crianças em todo o mundo que estão perdendo suas vidas durante a noite de Halloween, e ainda assim nós, como sociedade, nós sair e comemorar, e nós vamos porta também, e nós peça doces e
É uma grande celebração para nós e eu acho bastante irônico como um grupo de pessoas está pensando que é divertido e outro grupo de pessoas está tirando vidas humanas. E ainda assim eles não sabem, você não sabe que parece haver isso parede e ninguém quer encarar os fatos do que realmente está acontecendo, absolutamente horrível. Absolutamente horrível, esta é a verdade absoluta desta celebração e desta cerimônia e feriado satânico e estou falando sério, se você puder ouvir esse testemunho, se você puder ouvir a verdade sobre o que leva a lugar nesta noite e para que realmente serve e você ainda pode sair com seus filhos e vender comemorar este dia e comemorar esta noite e você ainda pode sair e comemorar isso e dar desculpas para isso e tentar colocar um nome diferente nisso e tê-lo em suas igrejas e convidá-lo para sua casa e vestir seus filhos, se você ainda puder fazer isso, depois de ouvir esses detalhes horríveis da verdade deste chamado feriado, sua consciência está cauterizada, você tem um problema real e sua consciência está queimado, seu coração foi insensível ao amor do mundo e das coisas que nele existem, do pecado deste mundo, do Deus deste mundo, você foi insensível, você foi entorpecido e, honestamente, se for você, você precisa se ajoelhar e precisa se arrepender, você precisa clame a Deus para tocar seu coração, para amolecer seu coração, para abrir seus olhos, porque isso é pura maldade em seu nível mais alto, o derramamento de sangue inocente, o sacrifício e morte de crianças. Isso é honestamente além de um pesadelo e para você saber o que é esse feriado, este chamado feriado é realmente independente de como foi comercializado para torná-lo aceitável e para fazer você participar sem saber ou se sentir mal nos rituais que estão acontecendo. Você está participando do satanismo, você está participando da adoração de demônios, quer queira acreditar ou não, quer queira para dar desculpas ou não, quer você queira desconsiderar isso ou não, esta é a realidade do que você está fazendo. Você precisa se ajoelhar e clamar a Deus. As escrituras dizem, não participe das obras das trevas, mas, em vez disso, exponha-as, e foi exatamente isso que eu fiz hoje. O que você faz com a informação é entre você e Deus. Não justifique para mim, você vai ter que tentar justificar isso para Deus quando estiver diante de Deus, e isso é tudo que tenho a dizer sobre a maneira de sempre. Deus abençoe vocês, rezo para que isso tenha revelado os olhos, rezo para que tenha sido convincente, rezo para que